Povo amado da Igreja Metodista de Copacabana, que saudade de vocês, né? Muita saudade. E aí, nessa saudade, lembrei que domingo é dia de escola dominical. A gente não está podendo reunir, não está podendo estar junto fisicamente, mas a gente precisa continuar estudando a palavra. Meu desafio, hoje é terceiro domingo, 19 de abril. Meu desafio é para que no próximo domingo a gente possa ter uma outra classe. Hoje é o nosso pontapé inicial nessa nova fase, tá? Então, a gente vai estar estudando um tema que tem ardido no meu coração esses dias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas para o próximo domingo, para o quarto domingo, com certeza, a irmã Marilane, que é a nossa coordenadora de ensino, ou ela vai fazer um vídeo, ou ela vai estar dando aula. Mas eu quero começar hoje a nossa classe de escola dominical com uma oração. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Quero convidar você a falar com Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Engrandecido para sempre seja o teu nome. Pai, estamos aqui diante de Ti e queremos, ó Deus, sentir a Tua presença. Espírito Santo, que Tu alcance cada vida que está agora assistindo esse vídeo, para que possa estar sendo alcançado pela Tua presença, possa estar sendo alcançado pela Tua graça, para que possa ser alcançado pela Tua infinita misericórdia. Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e queremos pedir que Tu nos dê graça, queremos pedir que Tu nos dê unção, queremos pedir que Tu nos dê discernimento acerca daquilo que Tu tens para falar aos nossos corações. Senhor, agora nós estamos na nossa classe de escola dominical. Às 10h30 nós temos o nosso culto e queremos dar total liberdade ao Teu Espírito para falar aos nossos corações. Quero clamar especialmente, Deus de poder, Deus de glória, por aqueles e aquelas que estão se sentindo sozinhas em casa, nos seus apartamentos. Oh Deus, Tu possa visitá-los nesse instante, acalentá-los com a Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, eu escolhi para a gente estudar hoje, né, uma lição dessa pérola aqui. Estava lendo esses dias. Aliás, esses dias tenho lido bastante, tenho assistido muitos vídeos de pregações, tenho assistido muitas lives, né, muitos cultos tenho assistido. E um tema, estava assistindo esses dias uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando sobre missões. E aí eu quero aproveitar esse livro do bispo Paulo Lachmann, que são lições exatamente de grupo de discipulado, para que a gente possa estar falando um pouco sobre esse tema. Mas antes eu vou ousar a cantar um cântico, se você puder, se você souber, né? Como eu peço sempre lá na igreja, por favor, socorra-me. É o hino de número 140 do Inário Evangelho. Tem como título A Palavra da Vida. Diz assim: fonte da celeste vida, vem, descobre o Teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, venha a todos conceder, venha a todos conceder, venha abrir Teu santo livro, brilha em nós a luz dos céus, esclarece todo engano e
meus erros, livra os teus. Alumia, alumia nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo do Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, exultemos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz, e gozemos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Amém? Que Deus te abençoe. O tema que eu quero falar hoje, que é tema aqui da nossa lição, é falar sobre o compromisso missionário de Jesus. Compromisso missionário de Jesus. Falei para você que eu ouvi muitos vídeos e numa dessas sequências entrou um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando exatamente sobre realmente compromisso missionário, oferta de generosidade. Era mais ou menos assim a história. Um pastor estava realmente muito preocupado porque a igreja mantinha um programa de rádio. Esse programa de rádio alcançava muitas localidades no sertão, muitas localidades. Muitas pessoas realmente tinham muita dificuldade de ir à igreja, muitas vidas tinham sido alcançadas através desse programa de rádio. E agora a igreja estava em dificuldade, não conseguia pagar mais para que o programa pudesse estar no ar. E aí o pastor compartilhou isso no domingo e dizia para os irmãos que infelizmente se ele não conseguisse recurso, ia ter que parar aquele programa com muita pena, com muita dor no coração. E lá na igreja, na congregação, tinha um casal de poceiros, eles eram grileiros, eles realmente plantavam numa propriedade, dividiam com o proprietário, eles não eram donos daquela propriedade. E a mulher, como sempre, ficou muito inquieta com aquilo, muito incomodada. Ele dizia: Zé, a gente precisa ajudar o pastor. E ele: mas como que nós vamos fazer, Maria? Nós não temos recurso, nós não temos dinheiro algum. E foram tratando disso no caminho, foram tratando dessas questões no caminho. E quando chegou em casa, continuaram conversando, não conseguiram descobrir uma forma. E durante a noite a Maria pensou numa forma. Quando estavam tomando um café, ela disse: eu descobri como é que a gente vai fazer. A única coisa de valor que a gente tem nessa vida é o galo. Nós vamos doar o galo para missões. E assim fizeram. No dia seguinte, de manhã cedinho, levaram um galo lá para a igreja, bateram na porta da casa do pastor e disseram que era a oferta de amor dele para missões. O pastor ficou um pouco constrangido, né? No primeiro momento, logicamente, não quis aceitar, mas o casal foi tão convincente de que era a oferta deles para missões, era o melhor que eles tinham, e eles estavam fazendo com muito amor e com muita dedicação. O pastor então aceitou, e depois começou a pensar: como é que a gente vai resolver esse problema? O que eu vou fazer com esse galo? Pensou muitas coisas, entre outras coisas ele pensou:
eu acho que vou fazer uma rifa. Não, mas espera aí, a rifa não pega bem para a igreja. E ele disse que ele ficou com aquele galo pensando o que ia fazer. E ele disse que o pastor Jeremias Pereira, que é o pastor da 8ª igreja presbiteriana ali em Belo Horizonte, ele soube da história. E o pastor Jeremias é um homem apaixonado por missões, né? Deus me deu o privilégio de conhecê-lo, de ser ministrado por ele, tanto pelo pastor Jeremias quanto pelo pastor Hernandes Dias Lopes. E ele então compartilhou isso com a igreja, num culto. E decidiu então, naquele dia, fazer uma oferta missionária. A oferta daquele culto seria para atender aquele programa de rádio, seria para pagar realmente aquele programa. E naquele culto, eles conseguiram arrecadar o equivalente para pagar o aluguel durante um ano. E assim o fizeram, enviaram para a igreja para que pudesse pagar um ano. O pastor Jeremias também, ele é um pastor itinerante, ele tem muitos projetos fora do país. E algum dia depois ele foi realmente pregar nos Estados Unidos. E ali então ele compartilhou dessa história também com a igreja. E aquela igreja também se sentiu inquieta, aquela igreja se sentiu incomodada. E então decidiram, né, fazer algo diferente. Eles resolveram, queriam comprar toda a colheita daquele homem. E assim o fizeram. Quando, no tempo da colheita, compraram toda a colheita daquele homem. E como ele é itinerante, ele foi pregar em outra igreja, contou a história. E aquela igreja também se sentiu incomodada. E então decidiu, naquele dia, pensar como é que poderia fazer para ajudar esse homem. Então, decidiram comprar uma propriedade para ele, decidiram realmente fazer uma casa para ele, mobiliar essa casa para ele. E aquele casal, então, pôde ter as suas terras, pôde ter, então, né, a sua casa mobiliada. Olha só, queridos e queridas, tudo porque as coisas surgiram de um coração generoso em ofertar para missões. E aí, quando a gente começa a pegar o compromisso missionário de Jesus, é uma coisa apaixonante. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Nós não vamos ler todo o capítulo 9, mas eu quero recomendar depois que você leia o capítulo 9 e o capítulo de número 10 de Lucas. Lucas, no capítulo de número 9, nós vamos ler no capítulo 9, 51 até o 56, mas eu recomendo que você leia todo o capítulo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Está comigo? Diz assim: aconteceu que ao se completar os dias que se devia ser assunto aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de Samaria para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Louvado seja o nome do Senhor, palavra do Senhor. Texto-chave, que esse texto, ele nos descreve realmente um momento muito importante no Evangelho de Jesus, no monte, onde ele apareceu para Moisés. Está aí no capítulo 9, versículos 29 a 31. Então, ele preparou o momento descrito no texto para ali. Jesus está
realmente ali com seus discípulos e impregnado do propósito de Deus para realizar a missão, marchar em direção a Jerusalém. Não somente no coração de Jesus ardia, mas também no seu rosto ardia esse desejo, esse árduo desejo de missão. Seu semblante demonstrava o ardor realmente e essa paixão por missões. Por isso que a gente sempre ouve que missões está no coração de Deus. E aí o texto também, o Evangelho de Marcos, nos fala exatamente do preparo de Jesus. Olha só, versículos 9 e 12. Ele trata desse assunto. Mas nesse texto, Jesus reconhece o ministério do profeta João Batista. Escreve numa lista histórica de salvação e João Batista assume um batismo de arrependimento. Ainda que sem pecado, Jesus se submete a isso, recebe realmente a confirmação do seu chamado, do Pai, para a obra missionária que ele ia fazer. Por isso que João Batista teve alguma dificuldade de batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus não tinha nenhum pecado. Mas olha só, para que Jesus começasse a realizar essa obra, era necessário que ele recebesse essa unção missionária que fazia parte do seu chamado. Então, Jesus se preparou para o ministério que Deus lhe dera, deixando-se guiar-se para o deserto. Ali, aprendeu a crucificar a carne, segundo o termo paulino, ou a denominação da natureza humana. O homem Jesus aprendeu na solidão com Deus e também aprendeu no confronto com Satanás, a controlar seus interesses pessoais, a controlar suas cobiças. Aprendeu a viver numa dependência exclusiva do Pai, a descobrir, a viver a verdade contida no princípio do Evangelho, que diz assim, olha, eu e o Pai somos um. Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30. Então, compromisso missionário sem deserto, sem matar nossa natureza terrena, sem obter, como Jesus, vitória sobre Satanás, querida e querida, a gente aprende através da palavra que ela não prospera. A maturidade missionária é aprender de Deus. É Deus vivendo em nós e nós vivendo para a missão e para a glória dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Todos querem, a parte final do texto, quando diz, estavam com as feras, mas os anjos o serviam. Está lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 13, na parte B. Então, poucos querem o deserto, poucos querem a solidão, a fome, a sensação de desamparo, viver por fé na exclusiva dependência de Deus, que é o caminho de Jesus e o caminho dos seus discípulos. Esse é o meu caminho, esse é o teu caminho, esse é o nosso caminho, querido e querida, não tem como fugir disso. Então, para cumprir a missão, a gente aprende também, através da Escritura Sagrada, que é necessário arrependimento. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no capítulo 1, versículo 14 e 15, nos fala disso de uma forma mais abrangente. Depois, por favor, eu quero pedir que você leia. Diz assim, que realmente a gente precisa aprender que não se faz missão sem arrependimento. Assim como João Batista é o último dos profetas bíblicos, Jesus é o Messias que faz irromper o novo tempo de Deus. Mas a mensagem de ambos é a mesma. O convite ao arrependimento e o anúncio de que o reino de Deus é chegado, de que o reino de Deus está próximo. O arrependimento e o batismo são os caminhos para viver e anunciar a novidade desse reino de Deus. A igreja convive com grande dificuldade nesse campo, porque todos querem herdar o reino de Deus, mas nem todos estão dispostos a se arrepender dos seus pecados, a mudar de vida. Ou seja, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas quer continuar vivendo a mesma vidinha de antes, quer continuar tendo os mesmos prazeres de antes da carne. Há muitas pessoas interessadas nas bênçãos, mas poucas querem viver uma vida de quebrantamento, de arrependimento diante dos seus pecados, prontas a se converter a Jesus e ao seu reino. Vejam a advertência de Tiago no capítulo 4, versículo 1 e 10, em especial os versículos 4 e 8,
que é onde ele diz assim, olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra, ela é dura. A palavra é dura. E ele continua, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos nobres, limpai o coração. Então, a gente percebe, muitos pregadores, eles estão atraindo as pessoas só para as bênçãos. Né? Estão realmente chamando o povo interessado só em bênçãos, mas evangelho não é isso. Evangelho é conversão, evangelho é mudança de vida, evangelho não é plateia, evangelho não é aplausos, não é entusiasmo, não é vida descompromissada, mas evangelho é conversão que gera transformação e que gera mudança de vida, querido e querida. Outro ponto importante que a gente aprende com Jesus é a paixão por missão. O Evangelho de Deus realmente ela pede seguidores comprometidos. Jesus encarnou uma causa divina. Isso pode ser percebido durante o texto que iniciamos falando lá do Evangelho de Marcos. O semblante de Jesus se transfigurara. Seu semblante, sua voz, sua mensagem era algo que tocava as pessoas. Certamente os olhos brilhavam, suas mensagens entusiasmavam a todos quanto ouviam. O fato da sua pureza, da sua santidade serem percebida era o que produzia a conversão na vida das pessoas. Metanoia, mudança de vida. Palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, olha, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Simão Pedro reconheceu que ele estava diante de alguém muito poderoso, de alguém que pode mudar a história, de alguém que pode mudar a vida. Interessante. Isso nos comove. Aí a gente fala também quando John Wesley pregava, as pessoas eram tocadas com contrição, arrependimento, e no meio da pregação, essas pessoas choravam, se convertiam. Sabe, queridos e queridas, eu e você precisamos dessa autoridade espiritual das nossas igrejas, das nossas vidas, dos nossos púlpitos. E aí a gente percebe que o semblante de Jesus, a voz de Jesus, o amor de Jesus, precisam ser percebidos em nós. Então, haverá conversão e, consequentemente, vida de compromisso. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Estamos vivendo um tempo de isolamento. Que tal a gente estar nesse tempo? Se você está buscando, busque mais ainda. É para buscar a presença do Senhor. Sabe, para examinar a Escritura, para comer a Bíblia, para orar. Buscar o Senhor durante a madrugada. Fazer uma autoanálise. Perceber como é que está a sua vida de compromisso diante de Deus. E nesses textos que nós lemos fica claro que o sucesso missionário de Jesus, ele só ocorre porque Jesus realmente foi aquele formador de discípulos. E por isso a gente pode ver Simão Pedro reconhecendo realmente esse poder, essa autoridade de Jesus. Então foram as multidões que deram prosseguimento ao seu ministério, também foram os discípulos, pessoas que tiveram a experiência de conversão, e ele as receberam com um chamado, dizendo, olha, segue-me, segue-me. Hoje não é diferente. O chamado de Jesus para a minha vida, para a tua vida é, vem, segue-me. E ele nos conhece nominalmente, louvado seja o nome do Senhor. Tentando concluir, como igreja do Senhor, precisamos recuperar entre nós a urgência, a prioridade, o compromisso da missão do reino de Deus, vidas comprometidas com Deus, vidas compromissadas com Deus.
Isso, querido e querida, requer uma vida de contrição, de contínuo arrependimento. Requer também de mim, de você, um amor incondicional, para que a gente possa fazer a vontade, para cumprir a vontade do Senhor, para que possamos realmente ser esse canal de bênção na vida das pessoas. A minha oração é que esse ardor nos nossos corações possa fazer com que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, e que eu e você possamos realmente testemunhar com muito mais ardor as maravilhas que Deus tem operado. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer a partir do momento que eu me disponibilizar realmente para ter esse caráter de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu quero orar ainda nesse encerramento, né? Quero orar por você ainda nesse encerramento. Daqui a pouco, né? Esteja sintonizado no nosso culto às 10h30, através do canal do YouTube da Igreja Metodista de Copacabana. Algumas pessoas têm falado para mim que têm tido dificuldade de acessar nosso canal do YouTube, nosso canal do Facebook, mas fala com a gente depois, aí a gente manda um link, você clica em cima do link, aí você vai direto para o YouTube ou vai direto para o Facebook, pelo canal que a gente estiver realmente transmitindo os nossos cultos. Amém? Quero orar. Deus de poder, Deus de glória, Deus de virtude, nas tuas mãos nós nos colocamos, Deus, clamando para que esse ardor missionário, esse compromisso missionário que tinha no teu coração, Jesus, possa fazer parte da nossa vida. Jesus, assim como tu preparaste os seus discípulos, Pai, queremos também sermos preparadas por Ti para cumprir essa missão, e para isso, ó Deus, estamos dispostos e sabemos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, arrepender-nos, ó Deus, da nossa vida, estarmos dispostos, ó Deus, a passarmos por um processo de transformação, de conversão, e aí sim, ó Deus, vamos aprender essa paixão, esse ardor evangelístico, e vamos contagiar pessoas através desse ardor. Que a graça de Jesus, esse poder de Jesus sobrenatural, possa ser sobre a vida da igreja de Copacabana, ó Deus, de tal maneira que ao término dessa pandemia, a igreja de Copacabana possa ser uma igreja totalmente transformada, renovada, uma igreja cheia da tua unção, cheia da tua graça, e que possamos irradiar isso para outras pessoas. Capacita-nos, nos abençoe, abençoe-nos, ó Pai querido, de tal maneira que o nosso prazer seja fazer a tua vontade, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe de maneira poderosa. Amém?